Para começar, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela inconstitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. A decisão aconteceu com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado defendeu que, apesar de representar um significativo avanço, não foram adotadas todas as providências necessárias para que se desse a adequada transparência, o que torna o modelo, segundo Lewandowski, inconstitucional. O julgamento foi encerrado com placar de 6 votos contrários ao orçamento secreto e 5 favoráveis. E, de acordo com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, apenas 70% dos deputados e 85% dos senadores deram transparência para as despesas de emendas de relator, o que a ministra considera insuficiente. Segundo ela, ainda foram identificados apenas 10,9 bilhões de reais dos 36,9 bilhões desembolsados nos exercícios de 2021 e também de 2022. Na visão de Rosa Weber, as emendas de relator se limitam exclusivamente a correções de erros e omissões, sendo vedada sua utilização indevida, como desempenhado no atual modelo. E para a gente começar a falar sobre esse primeiro assunto do dia aqui no 3 em 1, deixa eu apresentar para vocês a nossa bancada do dia. Comigo hoje aqui fazendo frente para falar sobre esses assuntos também importantes de Brasília, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e também Tomé Abduch. Meninos, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos. Tomei a liberdade de chamá-los de meninos, tá? Sei que vocês vão me entender e vão concordar comigo. Então vamos lá, seguindo a ordem da tela, começo com você, Serrão. Qual sua análise dessa decisão do STF? O voto de Minerva acabou sendo dado por Ricardo Lewandowski, que na semana passada, durante entrevistas, logo depois de uma reunião que ele teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu a entender que talvez fosse tornar, na visão dele, votar pela constitucionalidade, mas no fim das contas, seguiu o voto da relatora Rosa Weber. Sua análise desse julgamento? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Quero agradecer aqui a Papai Noel, que nesse final de ano me permitiu ter aqui no 3 em 1 a Lívia Zanolini. Beleza e inteligência combinadas para alegrar esse programa e para me colocar para tratar de assuntos tão áridos quanto essa decisão do Supremo. Pela primeira vez, o Supremo pensa que eu vou bater nele? Não vou, não. Hoje tomou a medida absolutamente acertada. Essa emenda do relator, realmente, ela peca por aquilo que está previsto no artigo 37 da Constituição. A administração pública, todos os seus atos, têm que obedecer à publicidade e à transparência, dentre outros princípios, mas esses aí são os principais. E essa emenda deixava a desejar demais nisso aí. Como esse dinheiro era efetivamente aplicado? Quem indicava e quem, no fim das contas, era o beneficiário da utilização dele? Claro, isso depois poderia até ser descoberto pelo Tribunal de Contas, por outras análises mais pormenorizadas. Mas esse não é o ideal, não é o princípio republicano. Então, o Supremo acertou, o Supremo pediu que o Congresso agisse com mais transparência, o Congresso Nacional tentou ali dar uma de mandrake, dizer que estava aprovando um pouquinho mais de clareza na utilização, em quem estaria indicando essas emendas, só que a transparência continuou deixando a desejar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, que esteve lá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele viu que aquilo que tentaram jogar para ele não passou de uma grande armação, como nós ressaltamos aqui no programa 3 em 1, que nada ia mudar. E o Supremo entendeu também isso e votou corretamente. Essa emenda de relator vai acabar. Agora, e a consequência política disso? O Congresso deixa de mexer com entre 30, 40 bilhões, ou até esse ano seria menos, seriam 19 bilhões, mas é muito dinheiro que a decisão do Congresso iria cuidar e destinar. Como é que isso vai ser agora? Será que o Centrão vai armar alguma vingança por terem tirado esse dinheirinho deles? Aguardem, o bicho pode pegar. Muito obrigada, viu, Serrão, pelos elogios, pela acolhida. Brigadão, viu?
Agora para você, Marco Antônio Costa, a pergunta que o Serrão encerrou essa primeira participação dele é a que eu devolvo para você. Como vai agir agora o Congresso Nacional diante dessa derrubada da constitucionalidade das emendas de relator? Eu me lembro, e acredito que isso ainda esteja sendo discutido nos bastidores, que havia um grupo de deputados e senadores querendo colocar na PEC da transição um dispositivo para levar essas emendas RP9 e essas emendas de relator para a Constituição. O STF decidiu pela inconstitucionalidade. Será que esse levante, essa possibilidade de levar esse mecanismo para a Constituição ganha mais força agora? E mais, será que, com base nesse resultado, possa haver uma outra proposta ou projeto de resolução para trazer mais transparência para essas emendas? Primeiro, boa tarde, Lívia. É um prazer estar com você também aqui, Serrão, também Abduch, todos da bancada e a audiência que nos assiste. Lívia, o grande problema que eu tenho do Supremo decidir como bem entende sobre qualquer assunto, escolhe qualquer assunto, Lívia, pensa em família, índio, vai para tributação, previdência social, tudo que você quiser discutir, debater numa mesa de bar, o Supremo pode ir lá e colocar o dedinho dele. O problema da nossa Constituição é que você já tem muito dispositivo, muita regra, muita norma. Aí vem o pessoal da academia, né? O pessoal das universidades, bem militante já, criam princípios. Daí, para princípio, vale tudo. Tem até princípio implícito na Constituição, é aquele que não está escrito. O pessoal cria princípio constitucional que não está escrito na Constituição. Então, o Supremo, nessa toada ativista, tornou o Congresso Nacional irrelevante. A verdade é essa. Você pode discordar das emendas de relator, você pode debater as emendas de relator. Agora, o Supremo Tribunal Federal debater essa matéria e anular completamente o Congresso Nacional é terrível já, por princípio agora, né? Por uma questão de valor. Aí quando você vai ver o mérito da questão, você fala, poxa vida, tem ministro do Supremo dando coletiva de imprensa com Rodrigo Pacheco, falando que vai mudar a deliberação dele no Supremo Tribunal Federal, dependendo da toada que o Congresso, né, envidar em termos de esforços para o orçamento, para a proposta de emenda à Constituição que dá um checão para o governo federal de 200 bi. Então, você começa a perceber, né, olhando essa constelação de fatores, que a gente vive hoje uma situação terrível de ativismo judicial. Isso, para mim, é insegurança jurídica. Você submeteu o Congresso Nacional a esse grau de influência, a esse grau nocivo de... viraram o quê? Capachos do Supremo Tribunal Federal? Subalternos? Não é mais independência e harmonia entre os poderes. É supremocracia contra a rapa. Então, quer dizer, a gente pode até debater, mas se você não respeita a forma, se você não respeita o procedimento, se você não respeita esses elementos que estão também na Constituição, e você joga na mão do Supremo para, numa canetada, ele invalidar quase 600 parlamentares, os 81 senadores e os 513 deputados federais, dizer, a gente está num debate aqui um pouco infrutífero, porque eu posso virar para você e falar, Lívia, se você debate uma PEC, e essa PEC ela é aprovada no Congresso Nacional, tudo bem, mas vai ao Supremo e muda tudo no instante seguinte. Foi o que aconteceu também com relação a gente vai discutir depois. Mas a emenda de relator vai na mesma linha. Quer dizer, eu sou a favor de mais transparência? Óbvio que sim. Sou a favor de você ter uma coordenação entre executivo e legislativo? Com certeza. Agora, o que não dá para admitir é o judiciário entrando no meio dessa relação entre executivo e legislativo, determinando como as coisas têm que acontecer. Agora, Tomé, a grande pergunta que fica também, já que o Marco Antônio até citou no comentário dele a PEC da transição ou PEC fura-teto, né? De que forma isso pode impactar nessas discussões, na sua opinião? Olha, é muito complicado, né, Lívia? Nós estamos vendo um momento ímpar na história do Brasil. O Brasil é um país que ele é presidencialista pela Constituição de 1988, mas, na verdade, as ações, as atitudes, elas são parlamentaristas. Quem cuida do Brasil, quem toma as principais decisões são o parlamento.
Agora, quando nós temos um Supremo Tribunal Federal que vem se fortalecendo, pois toma muitas atitudes que nós vemos, muitas vezes, antidemocráticas, arbitrárias, monocráticas e decidem pelo parlamento, a gente começa a entrar numa situação muito complicada no nosso país. Essa decisão que foi tomada, ela me parece assertiva, pois realmente, né, essas tais emendas do relator, as tais, o tal orçamento secreto do passado, que foi, com certeza, né, uma pauta da campanha do Lula, se bateu muito no Bolsonaro por conta desse orçamento secreto, onde o parlamentar, ele tem as verbas, as emendas, e ele pode direcionar essas emendas para que você possa fazer uma ponte em uma cidade, uma pavimentação, qualquer tipo de obra, direcionar para a saúde, educação, para onde ele quiser. Então isso é uma coisa coerente na política. Agora, quando não se há transparência e se tem um valor, como houve agora entre 2021 e 2022, 36,9 bilhões de reais e 10,9 bilhões de reais somente tiveram transparência, ou seja, 1/3 tem transparência, a outra parte não há transparência nenhuma. Isso gera muita corrupção. Então, a ação do Supremo nesse caso, ela foi sim assertiva. Agora, toda vez que há algum tipo de discussão dentro do parlamento, que não há uma condição a qual eles decidam em conjunto tudo isso, e o Supremo começa a interferir, a gente passa a ter um país que ele é governado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que nós vemos hoje. E quando se junta um poder executivo junto com o Supremo Tribunal Federal, se enfraquece o parlamento. E é essa a grande preocupação da nação brasileira nesse momento. E é bom a gente lembrar, né, Tomé, até devolvo a pergunta para você, que nessa decisão da relatora, no voto da relatora ministra Rosa Weber, presidente do STF, ela determinou que aquelas emendas, aqueles valores que não haviam sido empenhados não sejam mais. Né, cerca de 8 bilhões de reais, se não me engano. E agora tem esse recurso que já está previsto na peça orçamentária para o ano que vem, em emendas RP9, de, se não me engano, 19,4 bilhões de reais. Hoje mesmo, logo depois dessa decisão da Suprema Corte, do STF, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a partir de agora vai ser consolidada uma outra forma de relação, de construção do orçamento, apesar dessa derrubada das emendas de relator, mas com a participação do Legislativo também. Te pergunto de que forma isso poderia ser feito? Olha, a gente precisa aguardar, porque a gente não sabe o que vem nunca deles. A gente não entende a maneira como eles se relacionam e os acordos que eles fazem para que determinadas ações sejam tomadas. O que nós temos que ter é simplesmente transparência. Por que não haver transparência? Você recebe uma emenda, se sabe qual que é o valor, se sabe para onde ela foi direcionada, tem a clareza que esse dinheiro está sendo bem empregado para a nação brasileira. É muito simples tudo isso. Então eu não entendo que essa classe política hoje, que toma a decisão, que tem caneta na mão, quer fazendo com que isso seja uma forma de não termos a transparência e a clareza necessária. É só aguardando, Lígia. Cada dia é uma emoção que acontece no nosso país. Agora volto para você, Serrão. Como você acha que vai ser construída, então, essa relação entre executivo e legislativo a partir do ano que vem? Claro que a gente tem que saber agora como que esses 8 bilhões vão ser destinados, que não vão ser empenhados como emendas de relator, para onde vão os 19,4 bilhões de reais que já estão previstos na peça orçamentária de 2023. Como vai ser, na sua opinião, essa relação de legislativo e executivo, tendo como base essa declaração que eu citei de hoje de Fernando Haddad? Olha, vai ser muito mais complexa a relação com o judiciário. O que aconteceu na era Bolsonaro? A juristocracia, o Poder Supremo, assumiu uma preponderância, uma hegemonia clara sobre os demais poderes. Agora, isso, se um quis mandar mais que o outro, é culpa de quem? De quem está mandando ou de quem aceitou ser mandado? Aí entra a questão. É isso que também tinha que ser debatido e está sendo pela sociedade brasileira. Ninguém está entendendo o comportamento muito submisso, exageradamente abaixador de cabeça, tanto do presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao que vem de ordem do Supremo Tribunal Federal. Até porque a maioria das interferências que o Supremo fez no Poder Legislativo, elas aconteceram por ironia, exatamente por provocação de algum partido político, ou seja, daqueles que são, em tese, os representantes
eleitos da vontade do povo. Então, olha a contradição. O poder não eleito mandando mais que o poder eleito. Em relação ao executivo, isso ficou claro na gestão Bolsonaro. Agora vem Lula. Lula é o homem de conversa. Já chegou, antes de assumir, conversando com ministros do Supremo. Hoje conversou com o Superior Tribunal de Justiça. Lula provoca o diálogo, a favor ou contra ele, mas ele provoca o diálogo, força uma relação e diz que ele vai querer um equilíbrio nessa relação. Quando ele fala em equilíbrio entre os poderes, ele está dizendo que não que ele vai ser bonzinho, não. Que ele vai exigir que o espaço político dele seja respeitado. E uma coisa que tem que ser discutida no Brasil, a perigosa politização dada pelo judiciário, porque o judiciário estava dizendo que não podia seguir esse modelo. Esse modelo de politização do judiciário não cabe ao judiciário, cabe somente ao poder executivo e ao poder legislativo, que são os poderes eleitos para essa finalidade. Agora, Marco, mais cedo eu questionei, acho que foi até o Tomé, se não me engano, a respeito do impacto dessa decisão da Suprema Corte na PEC, né, no andar da carruagem, nas discussões da PEC da transição. Mas tem um outro aspecto também que está muito ligado a essas emendas e que talvez também vai ter ou vai ser bastante impactado, que é a eleição para a próxima mesa diretora, tanto na Câmara como no Senado. De que forma isso pode afetar a vida hoje de Rodrigo Pacheco, a vida hoje também de Arthur Lira, que são os candidatos muito bem cotados para assumirem mais uma vez, para serem reeleitos para o cargo a partir do ano que vem. Como fica agora a dinâmica com essa decisão do STF, na sua opinião? Então, Lívia, a gente está vendo aí um senador, um presidente da Câmara, que são venais. A verdade é essa, são completamente venais. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, eles têm demonstrado a venalidade na maneira como eles se comportaram recentemente, inclusive nas interações junto ao Supremo Tribunal Federal. Quando você pergunta para mim, Marco, o que é feito no âmbito institucional é algo transparente? É algo que você consegue enxergar e analisar? Do ponto de vista até aqui, a gente como comentarista, olhando a realidade como ela se impõe, é difícil falar, porque tudo que é organizado, acertado, consertado em Brasília não acontece na esfera institucional. Os interesses que estão sendo contemplados lá, eles acontecem na vida noturna, no café, no almoço especial, em alguma coisa que foge do discurso oficial. A realidade é essa. Então você começa a enxergar que eles falam o tempo todo, agora tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha isso, né? Questão do orçamento secreto. Poxa, o Supremo considerou inconstitucional. E agora? E agora que lá é só moeda de troca. Só moeda de troca. Ao mesmo tempo tem o dinheiro do Auxílio Brasil. Não vai entrar no teto. Vai ser retirado. Então, por uma votação do Supremo Tribunal Federal, isso daí vai ser extirpado do teto. Mercado financeiro, né? Rezando para que alguém coloque um pouco de juízo e de razão aqui. Mas não, algo que devia ser objeto de deliberação e votação no parlamento, acaba sendo deliberado no judiciário. E tem mais, Lula com discurso falando que acordo de leniência vai ser revisado. Quer dizer, tem tanta coisa, lei de impeachment, que está sendo aí organizada pelo Pacheco, com ministros do Supremo Tribunal Federal, que presidiram uma comissão que está deliberando sobre a mudança da lei de impeachment, que recai sobre eles mesmos. Então, quando você começa a ver essa mega estrutura funcionando, você fala, poxa, o Brasil não está na mão do parlamento, como deveria estar. O Brasil está na mão de uma oligarquia. Então, é muito difícil você falar para onde vai. O que eu vejo é interesses pessoais sendo colocados à frente do interesse público. Dane-se o orçamento, se é secreto ou se não é, o teto vai ser estourado. É isso que vai acontecer. Então, quer dizer, o Supremo acertou aqui porque o orçamento agora não é mais secreto. Tá, então você vai acabar com as emendas de relator, mas o Congresso vai ganhar algo em troca. Né? Você vai colocar ou o Congresso na mão do Executivo ou ele está na mão do Judiciário. Então, é muito ruim. É muito ruim. A gente está andando muito rapidamente para um destino final tenebroso, que é de insegurança jurídica
insegurança política e insegurança econômica no nosso país. Agora, Marco, essa conclusão a qual você chegou está ligada apenas ao que você está percebendo de movimentação do novo governo ou é uma construção de todos os governos? Você mencionou a questão de usar os interesses pessoais acima do interesse público. Me arrisco a dizer que esse histórico se repete governo após governo. Só mudam-se os mecanismos. Um utiliza um orçamento secreto, outro vai utilizar um outro meio, mas isso sempre existiu. Ou você está atribuindo isso mesmo realmente ao novo governo? O novo governo, ele instrumentaliza o pior do ser humano, que é essa venalidade. Ele consegue instrumentalizar a venalidade desses elementos. Então, você tem o mensalão, você tem o petrolão. Marco, o que você pode usar como referência para o novo governo, o governo que está chegando? Exatamente isso. A causa dessa esquerda maluca é tão nobre, é tão eloquente, é tão maravilhosa que vale tudo. Vamos saquear o país em prol da causa. E daí eles saqueiam para colocar ou numa conta lá no exterior, né, de algum parente, de algum amigo, ou para o partido. Esse pessoal, eles usam para essa finalidade, a máquina pública, com o discursinho de justiça social. A fachada, a embalagem é justiça social, equidade. E tem muito trouxa que cai nesse papo. Mas, no fundo, o que eles fazem? Pegam as estatais, jogam tudo no bolso desses caras que querem o quê? Usar a máquina do Estado. Ou para se beneficiar economicamente em proveito da sua família, dele mesmo, ou para continuar rodando essa mega infraestrutura corrupta. Então, é nessa linha que vai. A diferença do governo Bolsonaro é que ele parou com isso. Ele parou com isso. O que ele fez em negociação sobre o orçamento secreto é de responsabilidade e incumbência do Congresso. Quem tinha problema com o orçamento secreto tem que ter um problema com o Congresso. Demandar a transparência do Congresso com relação a quem ia a emenda, quem distribuía as emendas. Porque na ponta elas são fiscalizáveis. O próprio Serrão falou, TCU, tribunais de contas, órgãos de controle conseguem aferir o que acontece com o recurso. Então é nessa linha que a gente está discutindo. A gente está voltando para a cleptocracia. Concorda, Serrão? Estamos voltando ou só mantendo uma tendência com nomes diferentes, mecanismos diferentes? Quero te ouvir também a respeito. Hoje eu escrevi meu artigo no site da Jovem Pan, no qual eu trato exatamente disso. A cleptocracia continua. A estrutural, a corrupção no Brasil é estrutural e sistêmica. Ela teve uma redução no governo Jair Bolsonaro, já que o presidente da República, aparentemente, ninguém conseguiu provar que ele tenha participado diretamente, nem tenha liderado nenhum esquema de corrupção. Mas todo mundo sabe, ninguém é idiota em afirmar que não tem corrupção no Brasil. Tem, ela continua. O problema é, junto com a cleptocracia e pior do que ela, nós temos essa juristocracia. E ela é perigosa. E a solução para acabar com ela, para permitir que voltemos ao equilíbrio institucional, é a política. Não tem outra saída. A única saída civilizada é a política. Então, primeiro, o que nós temos que cobrar agora é dos representantes eleitos. O novo Congresso Nacional não tem o direito de decepcionar a maioria da população que não quer desonestidade, que não quer o retorno descarado da corrupção e nem quer a má gestão da coisa pública. Então, o Congresso tem a obrigação de cuidar da peça orçamentária, tem a obrigação de negociar politicamente no melhor nível possível, da maneira mais aberta e clara. E eu vejo problemas muito sérios para a reeleição tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Porque, ao final dessa gestão, eles estão demonstrando que não são bons condutores da política com P maiúsculo. E isso aí vai ser cobrado pela população por pressão política e eles podem não ser eleitos como desejam ou reeleitos como eles querem. Tomé, acredita que os dois hoje presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, vão ter sim mais dificuldades de conseguirem se manter nos cargos, na condução, na coordenação da mesa diretora diante de todas essas questões que o Serrão levantou, mas principalmente diante da queda do orçamento secreto?
Olha, Lívia, o Brasil não é um país para amadores. Para poder te responder, vamos voltar lá atrás, na época de Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, o tal intelectual formado na França, que montou a tal política de coalizão. O que significa isso? Se integrava ministérios de porteira fechada para partidos políticos. Para quê? Para que eles pudessem negociar a corrupção, negociar as reeleições, porque todo esse dinheiro que entrava comprava as eleições, e o Brasil, ele era feito de acordos. O Brasil estava à venda no passado. Isso acabou acontecendo também no governo do PT, como foi colocado aqui pelo Marco, petrolão, mensalão, dinheiro na cueca e tudo que nós vimos. O governo que veio na sequência foi um governo muito curto após o impeachment da presidente Dilma, do presidente Temer, então não deu para se avaliar muita coisa aquele governo. E quando entra o presidente Jair Bolsonaro, ele muda completamente a maneira de se fazer política. Ele tira da mão dos partidos políticos os ministérios. Ele tira da mão desses mesmos partidos políticos as estatais. Mas tivemos ainda um Congresso Nacional que negociava e que fazia as suas negociações para as pautas que eram importantes. Vamos lembrar aqui, do Rodrigo Maia, quando era presidente ainda da Câmara dos Deputados, não deixava nada acontecer. Só passava o que era interessante para ele e tudo sempre com algum tipo de negociação. Chegamos agora nesse atual momento. Estamos vendo eles retornarem ao governo com a mesma política. Estão aumentando o número de ministérios, estão de novo negociando cargos estatais, estão aumentando o número de ministérios de uma forma para poder acomodar os companheiros. Nesse meio do caminho, nós temos Rodrigo Pacheco e temos Arthur Lira, que com certeza vão acabar fazendo o que faziam no passado. O próprio Arthur Lira, que apoiava o presidente Jair Bolsonaro até ontem, já pulou da canoa e já foi conversar com o atual presidente Lula para que ele pudesse se manter nas próximas eleições, contanto que aprovasse a PEC dos 200 bilhões, PEC essa que iria afundar o Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal acabou numa única canetada tirando o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, de dentro do teto de gastos. Então vejam só, como que vai ficar essa situação agora? Para onde está indo o Brasil? Esse é o Brasil que nós não queremos e é esse Brasil que está retornando agora ao poder. Agora, 5h27. Ainda nesta edição do 3 em 1, a gente vai falar com mais detalhes a respeito dessa decisão do STF de retirar do teto de gastos os recursos para pagar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família e também aquela ampliação para R$600 e também os R$150 para famílias que tenham crianças de até 6 anos. Ainda nesta edição a gente fala com mais detalhes sobre isso. O Tomé, o próprio Marco também já entraram nesse assunto, mas a gente vai repercutir mais a respeito disso. Agora, Serrão, quero pegar um gancho justamente nessa parte em que o Tomé falou sobre o aumento do número de ministérios para acomodar aliados políticos. Hoje nós temos 23, se não me engano, e a expectativa é que a gente vá para 37 ministérios a partir do ano que vem, um aumento de 14 pastas. Em sua própria defesa, o PT, por meio do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que isso não vai representar um gasto maior para os cofres da União, porque aquelas funções secundárias e também que estão em terceiro lugar, o terceiro escalão, vão ser compartilhadas por esses ministérios. Mas, de qualquer forma, serão 14 novos ministros, independentemente de se compartilhar essa estrutura dos ministérios ou não. Como você apreendeu essa declaração de Rui Costa? Num primeiro momento, essa historinha do Boitatá pode até ser contada, pode até servir inicialmente. Só que depois, quando o PT tomar pé da situação e pé do poder efetivamente, claro, eles vão readaptar depois o orçamento ao interesse deles. Esse é o jogo político. Então, por enquanto, pode ser até que não aumente um número de gastos tão elevado. Mas, na sequência, quando o PT tiver a manipulação efetiva do orçamento, aí sim. Só que aí o bicho pode pegar. Por quê? O PT terá de construir uma base aliada no Congresso Nacional. Pelo resultado da eleição, ele não tem essa base. Como é que ele vai conseguir construir essa base? No mesmo ritmo anterior de mensalão, de petrolão e outros esquemas? Não vai dar para fazer isso.
Com certeza não vai dar, porque a maioria da população está fiscalizando. Haverá fiscalização pesada sobre isso. Além disso, o próprio governo Bolsonaro deixou vários instrumentos que permitem um acompanhamento muito melhor da execução do dinheiro público no país. Então, não vai ser fácil essa aventura que o PT está querendo fazer de tomar o poder e utilizá-lo aí de maneira clientelista e patrimonialista. Haverá oposição. Sérgio Moro, aquele que o PT tentou tirar, impedir que fosse eleito aí no final das contas, ele avisou, olha, não vai ter golpe, mas vai ter oposição. E esse é bem o pensamento da maioria dos parlamentares que vai jogar na briga contra o PT. Bom, agora 5 horas e 30 minutos, 5h30 aqui no 3 em 1. Posso fazer uma parte, Lívia? Pois não. Eu não sei se eu sou tão otimista como o Serrão nesse caso. Eu venho batendo nessa tecla faz algum tempo. Falta muita articulação para a direita. Não só no Congresso Nacional, no Brasil inteiro. Câmaras de vereadores, assembleias legislativas. A direita não é organizada. Você não tem uma liderança, você não tem uma pirâmide hierárquica em termos até de lideranças que se reconstroem, que se constroem, que são aí objeto nem de averiguação, de especulação. A gente não tem. É o Bolsonaro na ponta, o silêncio dele, o pessoal nos quartéis. Peraí, existe uma desconexão aqui. Aí é o pessoal tentando ler fotos de Instagram enigmáticas, mensagens de intermediários não oficiais. Quer dizer, o que está acontecendo? Cadê a direita? Cadê a articulação da direita para lidar contra a juristocracia que o Serrão fala? E que existe. O pessoal está com medo? Está com medo de se manifestar nas redes sociais? Mas espera aí, o parlamentar não pode ter medo? Ele tem imunidade? Essa imunidade é caçada aos poucos? Sim, é caçada. Sob pena de multa. O Marcel Van Hatten estava no Pânico falando isso hoje. Então, quer dizer, a gente está vivendo já o absurdo. Não está normal. Isso daí tem que ficar claro para as pessoas. Não estamos no ambiente institucional normal. É anormal o que está acontecendo hoje no Brasil. E não há liderança. Não tem liderança e não tem articulação. Isso é preocupante. Não tem bastidor, não tem coordenação, não tem nada. A impressão que dá é que tem o povo e tem o Bolsonaro. Então, isso me causa espanto, isso me causa espécie. Porque a esquerda é totalmente estruturada. José Dirceu, Genuíno, essa galera das antigas voltou. Voltou com fome, voltou com sede, voltou com gana. E eles vão vir para pegar um governo no azul. Um governo equilibrado e estruturado que o Bolsonaro vai deixar para eles.